pouquinho. Quero chamar aqui ele, o Bruno Nascimento. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Se coloque de pé, abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, na versão NVI. Eclesiastes 7, versículos 1, 2, 3, 4 e versículo 8. Eclesiastes 7 diz assim: o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. A igreja pode ler o próximo? A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Versículo 8. O fim das coisas é melhor que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Pai, essa aí é a tua palavra. Como mais uma vez, Senhor, eu te peço que não venha ser o homem falar, mas sim teu Espírito aos corações, que essa palavra venha ser semente a Deus, que é aos nossos corações, que venha cair em solo fértil, que venha dar fruto, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Confesso que quando eu recebi o convite para pregar, eu fiquei um pouco surpreso, porque eu já não gerava nenhuma expectativa. Preguei aqui no culto da família, falei, esse ano já não prego mais. Mas Deus é quem sabe, né? E eu falei, esse ano eu não prego mais, então tem uma palavra que tem aquecido meu coração, e essa palavra é só para mim. Pode pregar no domingo? Eu falei, posso. Deus, deixa eu ver qual é a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Eclesiastes 7. Eu pensei, Senhor, será que é para trocar? Porque tem uns versículos aqui que você lê no primeiro instante, eu falei, meu Deus, é melhor ir num enterro do que numa festa. E eu fui orar a Deus, e Deus falou, é essa a palavra mesmo. Eu falei, então é essa a palavra que Deus quer falar para nós aqui nesse momento. Você saiu da sua casa e Deus marcou esse momento, e é Ele que vai falar com você através da palavra dEle. E o versículo 1 é o versículo que inicia, que vai dizer que é melhor ter um bom nome do que um perfume finíssimo. Bom nome. Aí vai dizer que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. E eu tenho estudado essa palavra tem tempo, e Deus me deu essa palavra quando eu estava no hospital esperando uma consulta. E eu estou lendo Eclesiastes, há um tempo para todas as coisas, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de guerra, há tempo para tudo nessa terra. Eu cheguei aqui em Eclesiastes 7 e falei, Deus. E Deus vai mostrar aqui, mostrando antagonismo, né? No primeiro ponto ele vai dizer, melhor ter um bom nome do que usar um perfume muito fino. Melhor o dia da morte do que o do nascimento. A gente vê que é criada uma expectativa quando uma criança nasce, né? É feito festa, e quando ela nasce é um momento de muita alegria. E para identificar essa criança é lhe dado o quê? Um nome. E Salomão vai refletir de todo o período da vida dele que é bom ter, durante toda a sua vida, um nome de boa conduta. Alguns estudiosos vão dizer que aqui Salomão está refletindo já
no fim da vida dele, e de toda a trajetória da vida dele, ele vai dizer, lá no final da minha vida, Salomão, o que as pessoas estão dizendo sobre Salomão? Se ele tem um conjunto de características que formam o seu caráter, e essas características o formam uma boa pessoa, vão dizer que na morte de Salomão, quem foi Salomão? Foi um homem de Deus, foi um homem de caráter. Então, lá no final, é que foi o mais importante. Aí ele vai refletir, cara, de toda a trajetória da minha vida, eu cheguei no fim a pensar assim, é melhor lá no dia da minha morte, verem o resultado de tudo que eu vivi e dizerem, foi um bom homem. Aí aqui ele traz a reflexão de pensarmos também, como é que eu tenho levado a minha vida? E o nome que eu carrego, meu nome é Salomão, e lá no dia do meu enterro, o que vão dizer sobre mim? Será que é só coisas boas? Se eu plantei coisa boa, eu colho o quê? Coisas boas. Se eu colhi coisas más, durante toda a minha vida, lá no final, vão ver o resultado. Aí ele vai dizer, melhor ter um bom nome do que usar um perfume muito fino. Ou seja, melhor do que ter coisas materiais. Melhor do que eu ser marcado por aquilo que eu tenho aqui na terra. Mas o bom da vida de Salomão, que nós podemos refletir aqui, é que lá no fim da sua vida, o bom é as pessoas olharem para você e dizer, foi mulher de Deus e homem de Deus, apesar de toda a luta e de toda a dificuldade. Não teve nada de material, não teve casa, não teve carro, não teve as melhores roupas, mas teve um nome sobre a vida dela, que foi o nome de Jesus, e o nome de Jesus caracterizou a vida dela como uma mulher de Deus e um homem de Deus. Quem foi fulano? Homem de Deus, mulher de Deus, guerreira. Por isso ele vai dizer, lá no final, a minha morte foi muito melhor do que o meu nascimento. Você vê que Jó em vida, quando passa por problemas, por necessidade, por pior momento da vida dele, qual é o dia que Jó vai amaldiçoar? O dia do nascimento dele. Maldito foi o dia que eu nasci, que luta que eu estou passando agora. Mas lá no final, ele vai dizer que falei de coisas que eu não entendia. Eu conhecia Deus só de ouvir falar. Agora, os meus olhos podem contemplar quem é Deus. Lá no final. Aí, o versículo 2 vai dizer assim. Melhor é ir numa casa onde há luto do que uma casa onde há festa. É contraditório para os nossos dias. A maioria das pessoas querem estar onde? Numa festa. Deixando bem claro aqui que esse período, esses versículos não vão anular a alegria, a festa, não é para isso. Mas é para trazer o quê? Uma reflexão. Aí aqui Salomão, de tudo que ele viu, ele olhou e falou, rapaz, quando eu estava num momento de velório, foi ali que eu mais refleti sobre a minha vida. Então, é melhor eu estar, o sábio, porque isso vai se assemelhar ao versículo 4, é melhor o sábio estar num momento, numa casa onde há luto, onde há festa, porque numa festa a gente só quer se alegrar. A gente não quer saber de mais nada, mas lá onde há o luto, onde há um velório, as pessoas refletem sobre a vida da pessoa que já foi e da sua vida que está agora. Salomão está falando da brevidade da vida. A vida, ela passa. Então, é ali que ele vai trazer a memória. Que vida que eu tenho levado? Será que eu tenho que continuar vivendo da maneira que eu estou vivendo? Então, ele vai refletir. É melhor estar aqui, nesse momento, refletindo sobre a minha vida, ou numa festa, e não estar numa festa onde eu não reflito sobre nada. Mas, para esse momento, vou parar para pensar, de que maneira eu tenho levado a minha vida? Aí, eu vou passar por alguns textos. Tiago, no capítulo 4, versículo 14 e 15. Tiago vai falar sobre a brevidade da vida. Nos ajuda a refletir aqui.
Tiago 4, versículo 14. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês sabem o que vai acontecer amanhã? Essa é a pergunta de Tiago. Às vezes o pastor às vezes faz aqui a pergunta, né? Quem aqui tem certeza que vai levantar amanhã? Certa vez eu ouvi uma palavra de um rabino, que eu achei interessante, que ele dizia que todo dia de manhã, ele agradecia a Deus por estar vivo. Porque quando ele dorme, ele fecha os olhos. Uma vez que ele fecha os olhos, ele tem a certeza que vai abrir? Tem uma expectativa. Ó, amanhã tenho muita coisa para fazer. Mas fechou o olho, meu irmão. Você fica inconsciente. O seu corpo precisa descansar. Uma vez que o seu corpo descansa, em algum momento da sua fase do seu sono, o corpo desliga. Pá. Um momento de inconsciência. Está desligado. Então ele dizia, esse rabino, que quando ele abriu os olhos, já trazia a memória de Deus, obrigado. O Senhor me deu mais uma oportunidade de estar vivo. Por isso que Tiago vai dizer ali, ó, vocês sabem o que vai acontecer amanhã? O que é a vida de vocês? Vocês têm certeza? Aí Tiago responde, ele pergunta, ele responde, vocês são como neblina. Aparece por um pouco de tempo, mas depois o quê? Se dissipa. A vida é breve, ela passa. Então a gente vê que em momentos de dificuldade, em que a gente tem que lidar com uma emoção que não é boa, a gente tem que pensar nas nossas atitudes. Aí ele está dizendo ali, vocês sabem o que vocês vão fazer? Vocês têm certeza? Não, eu tenho certeza. Tudo que eu acumulei aqui nessa terra me garante que amanhã eu vou estar bem. Mas não é bem assim, né? Apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, ainda dentro dessa brevidade da vida, Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6, 7 e 8. O apóstolo Paulo dá orientações a Timóteo. Timóteo, siga o chamado que Deus te deu, pregue a palavra, pregue a verdade. Eles vão querer acreditar muito em mitos, mas você continue pregando a verdade. Aí entra a palavra de Paulo, versículo 6. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Está próximo o tempo da minha partida. O apóstolo Paulo pregou, foi perseguido, ele dá orientações, mas ele avisa Timóteo nessa carta, em breve eu estou partindo. Mas com tudo isso, no final da minha vida, eu posso dizer que combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A gente está esperando a nossa idade avançar para dizer isso aqui, né? Só que, como foi já dito aqui, quem sabe o seu último dia é hoje. Você pode dizer, combati o bom combate, completei a carreira e guardei o quê? A fé. De tudo que você tem aqui nessa terra, o mais precioso é a salvação em Cristo Jesus. Passei por combates terríveis, consegui passar, e no final, e até o final, vou continuar guardando a minha fé. Aí Paulo vai continuar no próximo versículo. Agora me é reservada a coroa de justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que o amam a sua vinda. De toda a trajetória da nossa vida, a gente tem que olhar para Cristo. O tempo está passando, o que eu estou fazendo? Com muita luta, com muito combate, eu estou passando com Cristo.
e vou continuar guardando a minha fé. Eu lembrei de um episódio, mas eu não lembro dos personagens. Mas eu achei interessante que eu fui a um enterro em que uma pessoa era muito conhecida, muito celebrada, e tinha um amigo que foi ao enterro dele. Ele foi a este velório, todo mundo refletiu, foi um homem de Deus, de caráter, mas só que esse amigo foi no enterro dele, e no outro dia quem morreu? O amigo dele. Mal sabia que era o último dia dele na terra, tinha que se passar pelo velório de um amigo para no outro dia o Senhor o recolher. E aquilo ali gerou impacto nas pessoas. Nossa, como é que pode? Um amigo que vai no enterro do outro amigo e no outro dia é ele quem vai. Falar sobre isso gera um pouco de... Não, vamos falar sobre isso não, vamos falar de outras coisas. Mas é isso que Deus trouxe aqui para a gente refletir. A minha vida tem que estar guardada em Deus, independente do que vai acontecer. Senhor, me ajuda, eu estou aqui e a minha vida é sua. Isso aqui é para afirmar a sua fé, meu irmão. Falar, independente do que venha acontecer, a minha vida está em Cristo. Fui falado aqui no período da pandemia, você só ouvia falar de morte para todo lado, mas a sua fé estava segurada em Cristo, amém? E assim a gente prossegue. O próximo versículo, que é o versículo 3, lá de Eclesiastes 7:3. Ele também, eu lia ele, falei, nossa, parece controverso também. Falei, Deus, como é que pode? A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Sabemos aqui, que eu já até falei, que não é a tristeza anulando a alegria, mas aqui Salomão está nos trazendo uma reflexão sobre um momento de tristeza. E no momento de tristeza, olhar uma oportunidade. Oportunidade de quê? De ir além do estado triste. O que eu posso fazer para isso que está me deixando deprimido? Isso aqui não é fácil de alcançar, mas te trago aqui a luz da palavra de Deus que não é possível viver para além da tristeza. Aí é que vem a condição. Porque no rosto triste melhora o coração. Quando eu reconheço o momento que eu estou vivendo, e nesse momento que eu estou vivendo, vivo aquela dor, eu posso olhar para a oportunidade de dizer, não vou viver a vida nessa tristeza a vida toda. Eu tenho a oportunidade de sair dela e fazer algo diferente. Aí é que ele vai dizer, aí melhora o coração. A depressão é isso. Você está num caminho, desce. Mas se você enxerga uma oportunidade que você não vai só descer, mas aos poucos você vai subindo de forma gradual e no seu ritmo, o seu coração se alegra. Eu lembrei de um comediante que é o Jim Carrey, muito conhecido nos filmes dos Estados Unidos. Ele passou por um momento de depressão e ele saiu. Quando ele volta para falar às câmeras, ele diz que, numa entrevista, ele disse que gostaria que todo mundo experimentasse a riqueza. Nossa, eu gostaria que todo mundo pudesse passar por um momento de riqueza, alcançar tudo, para ver que quando chegando lá em cima, ver que não tem nada. Porque todo mundo quer chegar lá, mas não sabe que lá em cima não tem nada. E foi ali que ele disse que passou um momento de maiores crises. Viver aqui na expectativa das coisas terrenas, irmãos, é ficar preso a doenças. Mas quando eu gero a minha expectativa de levar à minha memória aquilo que me traz esperança, é isso que traz a cura.
Aí aqui eu filmo em dizer que só em Jesus a cura, só em Jesus a salvação, só em Jesus, irmãos. Só nele, só nele. Aí você quer ver algo antagônico a essa daqui? Provérbios. Provérbios 14, versículo 13. Provérbios 14, versículo 13. Mesmo no riso, o coração pode sofrer. Esse é um NVI. E a alegria pode terminar em tristeza. Por isso que eu falei do ator, porque o ator é um comediante. Ele passa, transparece sempre um momento de alegria. Robin Williams também foi um outro ator que trabalhava com comédia. Ele sempre transmitia o quê? Alegria. Aí o provérbio vai dizer que mesmo no riso, o coração pode sofrer e a alegria pode terminar em tristeza. Ou seja, a gente tem que vigiar. Se a gente não está vivendo só de aparência. Não, eu preciso sorrir, porque dizem que se eu sorrir é que vão dizer que eu estou bem. Mas será que está bem mesmo? Aí lá no coração vai dizer. Eu sustento o sorriso, mas é lá no coração que está a sede dos seus sentimentos. Então, deixe tudo transparente diante de Deus. Admita, Deus, eu estou muito triste. Estou triste, mas eu creio em Ti que isso pode mudar. Seja verdadeiro, seja transparente. E Deus vai te ouvir e essa história pode mudar, meu irmão. O versículo 4 se repete lá no 2. Aí eu venho para o versículo 8, que vai dizer que é melhor o fim das coisas que o seu início. E isso é verdade. Lá no final aqui, Jó foi entender. O povo de Israel queria a glória do primeiro templo. Não, o primeiro templo era muito melhor. Só que eis que vem a palavra para dizer que a glória dessa última casa será muito maior do que a da primeira. Tudo que Deus já fez na nossa vida até hoje, Deus ainda vai fazer ainda melhor, irmãos. Melhor é o fim, lá no final, do que lá no início. Pô, mas no início eu comecei muito bem. E no meio não sustentei aquele bom início. Mas é lá no final que a gente vai ver o resultado. Aí ele vai refletir. É lá no final. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completar até o dia de Cristo Jesus. Apocalipse capítulo 7, no versículo 9. Pode projetar aqui para mim, por favor? Apocalipse, obrigado. Terminando, irmãos, é isso que nos espera. Diante disto olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. E eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e que lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro.
Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite em seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Pois o Cordeiro está no centro do trono e será seu pastor, ele vos guiará a fontes vivas, de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Esse é o nosso destino. Estarmos diante de Deus, irmãos. Apesar de toda a dor, todo o conflito, há uma certeza no nosso coração. Nós vamos estar diante de Deus. Como foi dito ali, não vai ter sede, não vai ter fome, não vai faltar o que vestir. Você não vai reclamar do calor. E dos seus olhos será enxugada toda lágrima. Lá acaba a dor, lá acaba a tristeza, lá acaba a aflição. E lá no céu só tem o quê? A alegria. Essa é a nossa esperança, amém? Então vamos orar. Deus, eis aí a Tua palavra. Tua palavra que nos leva a reconhecer que nós dependemos de Ti. Dependemos de Ti para tudo, Senhor. Então, Pai, visita o Teu povo nessa manhã, com essa palavra, que o Senhor venha curar vidas, renovar as esperanças, renovar a fé em Ti, Senhor, crendo que o destino de cada um aqui é estar do lado da Tua presença, estar de Ti, diante de Ti, Senhor, tendo a certeza que o destino de cada um que está aqui é o céu. Se há alguém aqui, ó Deus, que tinha dúvida no seu coração, que o Senhor venha tirar toda a dúvida. Que o destino de cada um que está aqui, que o Senhor preparou, é o melhor. É o melhor de estar diante de Ti. Ó Deus, tão obrigado por tudo que o Senhor já fez. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor está fazendo. Obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Que diz a Tua palavra que o Senhor faz infinitamente mais do que estamos pedindo agora. Só o Senhor pode fazer. Continua com o Teu povo, com cada um de nós, ó Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Amém. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor.